coisa que eu não entendo é quando a pessoa vai comprar os ovos, né? Aí tem assim na caixa, né? Large. Large, né? Dizendo que é grande. Mas a pessoa vai, aí abre a caixa de ovo, né? Aí encontra um negócio desse aqui. Minha gente, isso aqui não é large, não. Se isso aqui for large, imagina um pequeno. Olha aqui, cabe na palma da minha mão. Isso aqui parece os ovinhos de Páscoa que eu comprava 10 centavos quando era pequena. Aqui, eu comprava ali na bodega, 10 centavos o ovinho de Páscoa. Tá aqui. Mas olha aqui. Aí fala que é large. Tem a cara de pau de falar que isso aqui é grande. Minha gente, imagine o pequeno. Olha aí. Então vamos lá, né, Rafaela Gonçalves, senhoras e senhores, vamos começar aqui a nossa live de hoje, né? E vou começar aqui falando um pouco sobre Rafa. Como vocês sabem, hoje nossa live vai abordar aí o visto de turista, principalmente, né, que é o B2. Então, espero que vocês estejam preparados. Será um vídeo muito informativo, uma live muito massa, que a gente vai aprender muito sobre isso e tirar nossas dúvidas, né? Então, vamos lá, começando pela bio, né, de Rafa. Então, ela se formou em Ciências Contábeis, né? Ela é contadora. Ela, em 2017 até 2019, ela foi au pair, assim como eu fui, né? E ela ficou nos Estados Unidos por 3 anos e morou na Carolina do Norte, né? Em 2 cidades diferentes. Quando o contrato dela acabou como au pair, né? Isso, Rafa, você estendeu, né? Você mudou o seu status, na verdade. Você mudou o seu status, que era de au pair, e aí você mudou para turista, nesse caso, nessa época. Fiquei 6 meses, depois só fiz a extensão. E aí, quando ela voltou para o Brasil, depois de passar esse tempo como turista, né? Ela voltou para o Brasil e começou a trabalhar com Mari, Mari Vedovelho, que foi a nossa convidada no mês passado, né? Que falamos também sobre os vistos. Mari tem uma empresa, né? Que trabalha com isso, e aí a Rafa ficou ajudando ela nesse tempo aí, quando ela estava no Brasil. E aí ela decidiu trabalhar com ela, fazendo mudança de status, né, também, e extensão, e acabou decidindo partir para outro ramo também, que na verdade era realmente focar no pessoal que estava no Brasil, querendo vir para os Estados Unidos, não é isso? E aí, hoje em dia, ela presta assessoria, né, para visto de turista, e ela ajuda no preenchimento de tudo, né, preenchimento de formulários, agendamento da entrevista, preparação para a entrevista. Então, esse é o seu trabalho e é esse realmente o foco que você tem. É isso, Rafa, hoje em dia? E comecei a fazer isso, comecei a prestar essa assessoria, mas eu queria alguma coisa diferente, porque eu sempre trabalhei por indicação. Então, quando chegava gente para mim, era sempre assim, como o seu caso, pais de gente que já mora nos Estados Unidos, ou que já tinha até tentado aplicar e tinha tido um visto negado, e aí vem. Aí eu falei assim, não, eu acho que é melhor eu focar aqui. Eu entendo como que é, porque assim, os 3 anos que eu morei nos Estados Unidos, os meus pais não foram me visitar. E justamente por esse medo, entende? Esse medo de viagem, medo de papelada, medo de... Eu falei, gente, se eu puder ajudar... E é justamente isso, né? Que o meu diferencial é preparar as pessoas para a entrevista. Porque eu não simplesmente preencho as coisas e assim, agora tá tudo a Deus dará, né? Não, eu vou lá e falo assim, olha, a gente vai passar por todas as respostas... Vamos simular aqui uma entrevista. O que pode ser que o cônsul peça? Como que você vai se portar? Você mencionou, né, que muitos casos que você pega são de filhos que estão nos Estados Unidos querendo trazer, né, a mãe, o pai, a família, né, para visitar, para turistar. E foi assim realmente como eu conheci Rafa, né? Eu conheci Rafa dessa forma, foi por indicação e foi por motivo de que eu queria também, né, que minha família viesse me visitar. Então, desde o início, Rafa vem me ajudando, ela presta um serviço maravilhoso, super indico Rafa. Ela realmente cuida do nosso caso, ela dá atenção, ela tem o cuidado e responde todas as nossas dúvidas, entendeu? Então, assim, uma assessoria de qualidade e realmente eu confio, né, no serviço dela. Então, assim, o meu caso, pessoal, como muitas pessoas já conhecem, eu vim para cá como au pair, né? E troquei meu status para turista durante a minha permanência aqui nos Estados Unidos.
E aí depois eu acabei casando e estou agora no processo do Green Card, né? Quem está no Brasil, no caso, querendo vir para cá, uma das opções seria o visto de turista, né? Que no caso é o que eu usei enquanto eu estava aqui, né? Então assim, Rafa, eu gostaria de a gente entender um pouco mais sobre como funciona o visto de turista, como o pessoal que está no Brasil poderia fazer, começando do zero, como é que seria? Ah, olha, eu não tenho a mínima ideia do que se trata, eu quero muito aprender como é que faz, o que é que eu preciso fazer para aplicar para o visto de turista. Lembrando, pessoal, que o visto de turista, na minha opinião, e me corrija, Rafa, se eu estiver errada, mas eu acho que, na minha opinião, o visto de turista é o que é um pouco mais fácil do que os outros, porque, assim, não vai requerer, por exemplo, faculdade, que você tenha um grau superior, por exemplo, para aplicar para um Green Card. Não vai requerer que você tenha muita bagagem, né? Sim, ou pelo menos o inglês também não precisa, porque aí se você fosse aplicar para o visto de estudante, ou que fosse o au pair, né? O que é do J1, ou o estudante que é o F1, precisaria também, além de ter o dinheiro para comprovar para o estudante, você teria que ter o nível de inglês para ser aceito pela escola. Do au pair, teria que ter, né, os requisitos para ser au pair e mais o inglês. Então, assim, porém, né, a gente sabe que o visto de turista é para turistar. Quando a gente preenche o formulário, né, que depois eu vou entrar a fundo, lá eles perguntam dos seus planos de viagem, quais os lugares que você quer ir. Com base nisso, eles vão ver se você tem vínculos o suficiente no Brasil, né? Ele é um visto muito mais fácil de se conseguir para quem tem vínculos no Brasil. O que é que eles podem já ter de antecedência? Por exemplo, eu já me preparei, né? Acho que é importante a quantidade de dinheiro que eles vão precisar investir e tudo mais. Como é que seria, Rafa, assim, o processo? É tudo que pode parecer óbvio, mas às vezes não é. É um passaporte. Precisa do passaporte, você vai lá, entrar no site da Polícia Federal, preencher o formuláriozinho, pagar a taxa. Depois disso, você agenda na Polícia Federal. Lá no site da Polícia Federal vai estar todos os documentos para você levar. Você vai lá, apresenta ele, tira sua fotinho bonitinho. E aí, eu acho que em 10 dias, acho que está demorando 10 dias. Aí, o seu passaporte fica pronto. Tendo o passaporte pronto, ela vai lá no site da imigração, do consulado, né? No Brasil é consulado. Vai lá e preenche o DS-160. O formulário DS-160, você demoraria aproximadamente 1 hora e meia, se você souber inglês. Se não souber, eu posso te ajudar. Você pode traduzir, você pode usar uma ferramenta do Google para traduzir as informações, porém, como é uma tradução do Google, pode ser que alguma informação se perca, né? Com isso, você pode preencher todas as informações, tal. Falou, ok, tô com ele todo preenchido, você entrega ele. Depois de entregue, você vai no site de agendamento, preenche, faz uma conta. Depois de você preencher fazer a conta, tal, vai aparecer para você fazer o agendamento. Criar uma solicitação de agendamento. Você vai lá, cria essa solicitação, coloca o número do seu DS, né, que é o do seu formulário, coloca lá, mais o restante das suas informações. É quando vai ser gerada a taxa. E depois que gerar essa taxa, você pode pagar e aí compensar. É a parte mais feliz que você pode agendar a sua entrevista. Quanto a valores, hoje a taxa do visto tá $160. O que essa semana um cliente meu pagou foi R$840, né? Porque depende da taxa. Tem também, né? Se você for para um consulado que for longe da tua cidade, vai ter a estadia e a viagem até lá, né? Nós temos, é ótimo, como se eu fosse a cônsul. Tem consulados em Porto Alegre, em São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro.
Fora isso, os gastos que eu colocaria para a viagem são despesas de viagem, né? Voo de ida e volta. Alguns estados não são tão turísticos. Então, isso meio que, eu diria que acende a luz de alerta para os cônsules. Que é como, mas por que essa pessoa vai viajar para esse estado que não tem absolutamente nada turístico? Então, eu diria para a pessoa ir com um plano, pelo menos, ainda que ela não vá depois, mas que ela bore um plano de um lugar turístico para ela ir. Eu acho muito importante saber contratar o serviço de assessoria, assim, porque, por exemplo, tudo que a Rafaela vem falando aí, muita gente não tem a mínima ideia, né? Assim, e se você for fazer por conta própria, pode sim ser que você consiga. Ninguém tá falando que você não vai conseguir ou que é impossível, né? Mas vai ser muito mais trabalhoso, você vai ter que fazer muito mais pesquisa, você vai levar muito mais tempo, né? Vai ter dor de cabeça para preencher tudo, vai procurar, né, informação, vai isso e aquilo. Se você quer uma coisa de mais qualidade, né, e tal, você pode, de repente, contratar os serviços da assessoria. Então, assim, Rafa, agora que a gente sabe mais ou menos o passo a passo, o que a gente precisa, né, eu gostaria aqui de responder algumas perguntas que o pessoal que fez, e eu também gostaria de tirar algumas dúvidas minhas mesmo, assim, e eu acho que, mesmo que o pessoal não tenha feito a pergunta, mas tenho certeza que no futuro, né, algumas pessoas talvez vão assistir esse vídeo e ter algumas dúvidas a respeito do visto de turista, né? Então, assim, são perguntas mais simples e mais diretas, né? Mais straight to the point, mais objetivas, que seria mais ou menos, por exemplo, o tempo que uma pessoa pode solicitar o visto de turista. Por exemplo, eu quero o máximo de tempo possível. Qual seria esse prazo máximo que a pessoa poderia aplicar? De turista, isso. Apesar dele estar saindo R$840, vale a pena porque ele vale por 10 anos. Porém, pode acontecer alguma coisa do agente consular ir lá e dar um ano, por exemplo. Dá menos tempo. Mas isso é raro, tá? Mas em geral são 10 anos. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, marcou a viagem, falou assim, beleza, tô passando pela imigração. Quando chegar o agente migratório, vai te perguntar o que você está indo fazer lá. Fala, ok, tô indo pra Disney. Por quanto tempo? 10 dias. Aí ele vai lá, quando você pega um agente consular de bom humor naquele dia, que gostou da tua cara, beleza, ele vai lá no sistema I-94, carimbou 6 meses no teu passaporte, colocou lá no sistema I-94, 6 meses. Rafa, gostei demais, Estados Unidos. Não quero sair em 6 meses. Tá bom. Tem algumas opções, né? Tem opções. Você pode fazer troca de status, extensão, né, do seu visto B2. Mas, em geral, respondendo a tua pergunta, ele vale 10 anos. Porém, a cada vez que você entrar na imigração, o agente migratório vai te dar o tempo que você pode ficar. Que pode ser somente a data que você falou que você vai ficar, tipo, no exemplo que eu dei, 10 dias, né, da visita da Disney, como pode até 6 meses, que são 180 dias. Daqui dos Estados Unidos, eu posso estender esse prazo, pode, né? Que pode. Ficar? Não é recomendado ficar a cada 6 meses estendendo o status, né? Porque eles, nesse caso de extensão de status, a gente acaba contando, você vai ter uma carta de intenção que você vai contar o porquê que você está pedindo esses 6 meses. E lá você vai ter que falar, olha, viajei por tal lugar, gostei do país, mas eu ainda tenho vontade de viajar para tal lugar, isso vai me levar tanto tempo, então eu gostaria de ficar e nesse tempo eu vou estar fazendo tal coisa. Lembrando que com o visto de turista você não é autorizado a trabalhar. Então, imagina-se que essa pessoa que está querendo estender o visto de turista vai ter alguma fonte de renda, né? Ela vai ter o quê? Essa fonte de renda é o quê? Dinheiro em conta, na verdade. Dinheiro para gastar. E aí,
é um ponto meio complicado, porque assim, nesse processo que você manda para extensão de status, você precisa mandar comprovação financeira. Nessa comprovação financeira, eles vão olhar, como eles já olharam a minha e pediram evidência. Então, assim, se você não tem, lá quando você faz a extensão de status, eles dizem que você precisa ter pelo menos $1.000 para cada mês que você pede a extensão. Então, se você pede a extensão por mais 2 meses, $2.000. 6 meses, $6.000 para você comprovar. Mas uma pergunta aqui que eu estava querendo fazer é a questão a diferença entre o que é o status e o que é o visto. Acho que muita gente tem essa dúvida. Ah, Mayara, mas o que é o status? Eu posso ter um visto de turista com um status de outra coisa? Quando você vai lá, faz a entrevista e tem o carimbo no seu passaporte, né? Tem aquele papelzinho do visto. Aquilo é um visto. O status é quando você entrou nos Estados Unidos e aí você, ok, meu visto lá, o agente de imigração me deu 6 meses. No final desses 6 meses, para você não ficar fora de status, você vai lá e faz o processo para extensão de status. Você tem o B2, que é o visto de turista, e aí você estende esse que você entrou por mais 6 meses. Aí esse é a extensão. Ai, Rafa, entrei como turista, mas gostei de uma escola, vou começar a estudar. Vou ter que voltar para o Brasil? Não. Você tá lá como B2, antes do seu B2 expirar, você faz a troca de status para F1. Rafa, vou precisar ir para o Brasil. E agora? Posso ir e voltar com esse status? Não. E aí você teria que fazer todo o processo que você fez para a sua troca de status para o F1, que é o de estudante, e aplicar para um visto de estudante no Brasil. E aí você pode entrar e sair dos Estados Unidos a qualquer momento, assim, que eu diria, né? É muito interessante a diferença, né? Então, por isso é que é bom a gente ter essa informação, né? Pra gente poder aprender mais e saber a melhor opção para cada pessoa, né? Porque tem tanta gente... eu tô fazendo essa live, pessoal, porque muita gente me pergunta, né? Mais coisas. Mayara, como é que faz? Quais são as opções? E aí eu queria muito abordar o visto de turista, porque, como eu falei no início da live, né? É um visto que ele não vai requerer, por exemplo, que você tenha uma formação. Preciso ter muito dinheiro. Bom, você precisa ter um dinheiro bom que te mantenha. Pra você bancar aquilo que você tá falando que você vai. Mas, sim, é um visto que vai te possibilitar vir para os Estados Unidos de forma, eu acredito, mais fácil, vamos dizer assim. E aí, ele vai dar como o Rafa falou no início, ele vai dar vai ser uma porta de entrada para você vir, conhecer o país, sentir, aí ter a experiência, né? Muitos chegam aqui, Rafa, eu quero ir embora do Brasil. Não aguento mais esse país. Mas aí você, ouvindo assim, quer ir embora do Brasil, você pensa, essa pessoa já tem vivência no exterior, né? Ela sabe como é que é ser imigrante, tá? Mas você já morou fora? Não. Você já viajou pra fora? Não. Você nunca foi pra Argentina ali. E aí você tá falando que você quer ir embora do Brasil. Quero. Eu acabo dando opções pra ela. Olha, se você tem menos de 26 anos e tem um nível ok de inglês, vai pro au pair. Né? Você tem segurança. Você vai estar com contato com a língua, com a cultura, você vai estar ganhando dinheiro, né? Você vai estar recebendo, você vai estar trabalhando legalmente. É muito, não é, mas já é um caminho para você saber o que você vai fazer, né? Eu considero assim o visto de turista e o de au pair 2 opções maravilhosas. Eu não gastei muito dinheiro, então é uma coisa que eu também quero muito frisar aqui, pessoal, que muita gente fala, eu vou passar 1 ano como au pair nos Estados Unidos, acho que eu vou ter que gastar muito dinheiro para poder investir e tudo mais. Não é outra coisa de outro mundo. Para quem me conhece, meus seguidores, a maioria aqui
sabe que eu trabalhava numa empresa e aí com o dinheiro das contas dessa empresa, eu peguei e investi no intercâmbio, entendeu? Então, assim, eu não tive que pagar nada além do que o dinheiro das contas que eu recebi da empresa. É importante você olhar as opções, né? Não só o pé, turista também é uma opção, estudante, né? Então, são várias opções que você tem e vai depender muito do que você quer fazer, né? Do que você quer seguir, né? O rumo que você quer seguir ou trilhar na sua vida aí, quando se trata de vir para os Estados Unidos. Uma das pessoas que me perguntaram outra dúvida foi mais a questão, assim, de, por exemplo, qual é a forma que eu tenho para trabalhar e estudar, né? Levar meus filhos, né? E tudo mais. Teria o visto EB2, teria o EB2NW, que eu acho que a Mari trabalha com ele. Tem o visto EB3, que esse visto EB3 não precisa de formação, né? Formação de faculdade, esse tipo de coisa. É um processo caro. Eu estava vendo esses dias que ele custa mais ou menos $15 mil, mais o governo, né? Que esses $15 mil é só, assim, de advogado. E é um processo que leva tempo, né? Eu diria assim, tudo que vale a pena, todas as formas que valem a pena estar nos Estados Unidos, levam tempo e dinheiro. O EB2NW, que eu sei, você precisa ter uma formação acadêmica, mais 5 anos de experiência na área, trabalhando. Depois da formação acadêmica, é um dos requisitos. Ela pode tentar estudante. Ela pode tentar estudante e as crianças seriam dependentes do F1, que ela seria F1 e as crianças seriam F2. Então, ela precisa ter consciência em mente que ela vai precisar comprovar o valor da escola, as despesas dela e as despesas das crianças. Então, e ela teria o tempo, né, do visto todo de estudante para descobrir o que ela vai querer. Se de repente ela, depois de estudar, ela conseguir work permit, né, que é a autorização para trabalhar, e depois conseguir o green card com isso, mas aí ela também precisa ver, né, se ela fala inglês, o que ela gostaria de estudar, procurar uma escola. Então, assim, isso levaria um tempo de pesquisa para ela. Eu gostaria de usar esse momento agora para agradecer, né, a Rafa pelo tempo dela, pela disposição. Agradeço muito por você ter vindo aqui, ter tirado as nossas dúvidas, ter explicado mais sobre as opções, né? Focamos aí no visto de turista. Então, se você tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber mais sobre isso, segue a gente, né? Segue Rafa, entre em contato. Rafa, no caso, você quer deixar aqui seu contato? Eu sei que o pessoal já pode adicionar no Instagram e tudo mais, mas se você quiser deixar mais algum contato, e-mail ou telefone, para o pessoal que queira tirar mais alguma dúvida. Na minha bio, no Instagram, tem um link que ele vai direto para o meu WhatsApp. Geralmente eu faço uma ligação antes com as pessoas para entender o caso delas, porque é aquela coisa de eu faço o processo como se ele fosse meu ou dos meus pais. Algumas pessoas já vieram para mim e eu falei, olha, seu caso seria melhor você ir pro au pair. Tem tudo estudante. Então, assim, eu não tô assim só querendo cliente. Eu quero que as pessoas façam o processo comigo quando elas realmente têm certeza que é aquele visto que elas querem. Sim, e é isso que faz a diferença, né? É isso que faz a diferença de uma pessoa para outra, é o detalhe, é o cuidado com o detalhe. É isso que a assessoria faz, te aconselhar, vai te mostrar o caminho, né? E te ajudar nesse processo aí, né? Que eu acredito que é um processo que leva tempo, tem que ter paciência, né? E tem que ter foco, mas é que também é muito gratificante, né? Eu acho que, assim, ter essa experiência fora do país é incrível, né? E todo mundo deveria tentar ter algo, pelo menos uma vez na vida, né, Rafa? É enriquecedora. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigada novamente. Se você gostou dessa live, né, deixa o seu like aí, comenta, compartilha com seus amigos, né? E segue a gente aí para mais informações sobre como vir para cá, né? As opções que vocês têm. Se você
também quiser mais contato com a Rafa, ela deixou aí o contato dela no Instagram, tem sim o WhatsApp dela, você pode clicar lá, entrar em contato diretamente com ela para tirar mais dúvidas, né? E de repente aí conseguir a aprovação do seu visto americano para vir para os Estados Unidos e ter essa experiência incrível que a gente teve e que a gente quer muito que todas as pessoas possam, né, também ter. Então é isso, pessoal. Obrigada, Rafa, muito obrigada. Agradeço muito. Beijão, tchau.